Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Ana Cláudia e hoje a gente vai conhecer o capítulo 29 de Gênesis que fala: Jacó chega ao poço de Harã. O capítulo 28 termina com o Jacó fazendo uma promessa a Deus. E agora o capítulo 29 é a continuação dele e da caminhada dele. Então vamos lá. No capítulo 29, o Jacó segue viagem lá para a terra de Harã, que vive o seu tio Labão, que é irmão da mãe dele, da Rebeca. E ele chega numa região do Oriente. Lá ele encontra um poço num campo, com vários rebanhos de ovelhas por perto. Os pastores esperavam do lado do poço, que ele era coberto por uma grande pedra. Só quando todos os rebanhos estavam reunidos que eles removiam a pedra para dar água aos animais. Isso mostra um costume de cuidado coletivo, porque tirar a pedra exigia esforço, então era mais prático esperar todos chegarem para fazer isso de uma vez só. Talvez eles pensavam, né, que era uma forma de cooperação e também evitava desperdício de água. Então, Jacó se aproxima e conversa com um dos pastores e descobre que está no lugar certo, que é lá em Harã. E ele pergunta se os pastores conhecem o Labão, e eles falam que sim. E para surpresa do Jacó, ele lhes fala que a filha do Labão, a Raquel, está chegando com o rebanho de ovelhas dela. Então o Jacó, percebendo que ainda era cedo, ele pergunta para eles: por que vocês não dão água logo para os animais? E os pastores explicam, né, que só podem fazer isso quando todos os rebanhos estiverem reunidos. Então eles removem a pedra e só então alimentam os bichos. Além do esforço físico de tirar a pedra, havia também uma regra comunitária de respeito e ordem. Então aí a Raquel chega cuidando das ovelhas. E o Jacó, ao vê-la, toma uma atitude inesperada. Ele remove a pedra sozinho, mostrando a força e a iniciativa, né? E dá água ao rebanho dela. Depois, ele dá um beijo nela e começa a chorar. Pode parecer estranho, né? Ou até mesmo para a época deles lá, né? Porque, afinal, um beijo era algo íntimo, né? Mas esse gesto provavelmente foi um beijo de saudação, comum entre parentes. E as lágrimas mostram o alívio e a emoção de encontrar sua família depois de uma longa jornada. Então Jacó se apresenta como filho de Rebeca, irmão de Labão, e a Raquel corre para contar ao pai. E Labão corre ao encontro de Jacó e abraça, beija e o leva para casa. Então Jacó conta tudo o que aconteceu até ali, e Labão acolhe ele como parente. Depois de um mês, o Labão propõe um acordo, que o Jacó trabalharia por um salário. Como o Jacó estava apaixonado pela Raquel, que ela era linda, ele oferece 7 anos de trabalho para casar com ela. Naquela cultura da época, pagar um dote para o pai era comum. O Jacó não tinha bens materiais, então ele oferece o trabalho dele. O tempo passa rapidamente para o Jacó, pois ele ama demais a Raquel. Dá para ver, né, que o Jacó dava muita importância por o amor verdadeiro, né? E não foi sacrifício nenhum ele trabalhar esses 7 anos. Para ele foi uma alegria esperar, porque estava ali junto com ela de qualquer jeito, né? Quando os 7 anos acaba, o Jacó pede a Raquel. Então Labão prepara uma festa de casamento. Mas na hora da cerimônia, lá à noite, que tem que consumar o casamento, né, o Labão entrega a Lia, a filha mais velha, para o Jacó. E o Jacó só percebe no dia seguinte, quando ele já tinha consumado o fato. Aí a gente pensa, né, como que isso é possível? Provavelmente a noiva estava velada, havia pouca luz, né, na época, não tinha luz. E tudo lá acontece discretamente, né, gente, naquela época. Então dá para entender, né, a surpresa e indignação do Jacó, né? E o Labão, ele justifica o ato dizendo que não era costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Então ele propõe: após completar a semana do casamento com Lia, Jacó poderia casar também com Raquel, mas teria que trabalhar mais 7 anos para pagar pela Raquel. E o Jacó concorda. E ele se casa com Raquel e trabalha mais 7 anos. Isso mostra tanto a astúcia de Labão quanto a dedicação de Jacó. Ele amava a Raquel a ponto de aceitar mais 7 anos de serviço. Mas no casamento lá, Deus via que Lia era rejeitada e permitiu que ela tivesse filhos, enquanto a Raquel continuava estéril. E ali ela teve 4 filhos. O primeiro foi o Rúben, pois diz que o Senhor viu seu sofrimento. O segundo, Simeão, porque Deus ouviu que era desprezada. O terceiro foi o Levi, esperando que o marido se apegasse a ela. E o quarto foi o Judá. E dessa vez ela apenas louva ao Senhor.
Os nomes dos filhos mostram o sentimento profundo de Lia. Ela desejava o amor de Jacó, mas foi encontrando consolo e valor em Deus. E tem uma parte nesse capítulo que vale a pena comentar. Porque lá na Bíblia, a Lia é descrita como tendo olhos tenros ou delicados, né? Dependendo da tradução. Essa expressão ela é ambígua no hebraico. Alguns estudiosos acham que significa que ela tinha olhos bonitos, sensíveis. Outros creem que eram olhos fracos ou sem brilho, talvez desalinhados, o que leva à interpretação de que Lia tinha algum problema visual, como estrabismo. De qualquer forma, o contraste é claro. Enquanto Raquel era descrita como bela no rosto e no corpo, Lia era lembrada apenas pelos olhos. Gente, essa história é muito mais do que um romance antigo. Ela fala sobre amor, rejeição, espera, engano e propósito. Jacó amou Raquel profundamente, mas precisou lidar com frustração e paciência. A Lia, por outro lado, viveu à sombra da beleza da irmã, desejando apenas ser amada. E mesmo nesse contexto difícil, vemos que Deus não ignora os desprezados. Ele viu Lia, ouviu sua dor e a abençoou com os filhos. Inclusive o Judá, da qual lá mais para frente, né, no Novo Testamento, vai vir de Jesus, né? Jesus vem da linhagem de Judá. Então, às vezes, a vida não é justa. Às vezes, as pessoas que queremos não nos escolhem. E às vezes somos enganados como Jacó. Mas Deus vê tudo e trabalha em cada detalhe. Gênesis 29 nos lembra que mesmo quando as coisas não saem como planejado, há propósito e cuidado de Deus nos bastidores. É ou não é, gente? E vocês repararam que nos capítulos para cá, o tanto que teve, principalmente nessa era do Isaac, no nascimento, na história de Jacó, o tanto que tem enganação? Tanto ele enganando quanto os outros enganando ele. É interessante isso, né? Então o capítulo 29 fica aqui. Ele termina por aqui e a gente sabe que a história de Jacó não acabou. Mas aí a continuação é no capítulo 30. Então eu agradeço a todos, muito obrigada. E eu vou me preparar para o capítulo 30 e eu aguardo vocês lá. Então, tchau, tchau.